Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva deste sábado, 18 de junho. Estamos na 11ª semana do Tempo Comum. É com muita alegria que saúdo você, que nos acompanha pela TV Candidez e pelo nosso canal do YouTube Missão Maria de Nazaré. Para mais um dia estarmos juntos, para refletirmos aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos dizer através da liturgia, através das leituras. Então, para iniciarmos bem, para vivermos bem estes ensinamentos de Jesus, através dos seus escritos, através do Evangelho, através das leituras, através do Salmo, possamos pedir a graça do Espírito Santo, que possa vir sobre nós, possa vir sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Desde já também pedimos a intercessão da Virgem Maria, para que ela possa também estar conosco, não só neste momento de oração e de reflexão, mas durante todo o nosso dia, para vivermos bem tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer, tudo aquilo que o Senhor quer nos falar. Então vamos pedir a presença do Espírito Santo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó doce Espírito Santo de Deus, queremos te entregar todo esse nosso dia, te entregar toda a nossa vida, te entregar, Senhor, cada passo que damos. Pedimos, doce Espírito Santo, vem nos conduzir à luz da Tua Palavra. Vem, doce Espírito Santo, ensinar-nos a ser aquilo que Deus quer que sejamos. Vem, doce Espírito Santo, sobre cada família que nos acompanha, sobre cada pessoa, sobre cada um em suas particularidades. Vem, doce Espírito Santo de Deus, alcance o coração deste povo que tem sede de Ti. Vem sobre nossa mente, derrama todos os Teus dons em nossos corações. Vem, doce Espírito Santo, que é exemplo da Virgem Maria, possamos ser pessoas fiéis, pessoas que desejam, que sonham ardentemente com esse Teu plano, com a Tua vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A nossa reflexão de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículo 24 ao 34. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não vos aflijais nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos aqui no capítulo 6 do Sermão da Montanha, que vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7. E este trecho do Sermão da Montanha é marcado pelos ensinamentos das boas obras em silêncio. Não se preocupar com quem está vendo. É também marcado pelo o tesouro do céu, né? O ensinamento que Jesus nos dá, que curiosamente está versículos antes destes versículos que vamos meditar hoje neste evangelho. E no evangelho de hoje, né, nesse trecho do capítulo 6, Jesus nos fala diretamente sobre a sua providência, né, sobre a sua providência na nossa vida e como podemos dizer, como ou aonde devemos canalizar as nossas preocupações. E Jesus começa nos dizendo neste capítulo 6, Jesus começa nos dizendo que não dá para servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Ou seja, não dá para servir a duas coisas. Não dá para servir as riquezas materiais e ao mesmo tempo a Deus. Porque o Senhor quer toda a nossa atenção para Ele, quer toda a nossa dedicação a Ele. E por isso, nos versículos antes desse trecho, no versículo 19 ao versículo 21 deste capítulo 6, o Senhor nos diz para não ajuntarmos tesouros aqui nesta terra, para não nos preocuparmos com esses bens aqui na terra, mas para ajuntarmos tesouros no céu. Pois onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então, Jesus basicamente nos diz para não nos preocuparmos, né, com os bens materiais, não focar, que o nosso objetivo não seja ajuntar coisas nessa terra, mas preocupar-nos com as coisas do céu, com as coisas do alto. E ele também nos diz que Deus tudo sabe em nossa vida. Deus já tudo preparou na nossa vida. Não devemos preocupar, focar a nossa preocupação com as coisas materiais, com o que há de vir material. Porque isso Deus já tudo providencia. E Jesus nos fala claramente, né, sobre a providência de Deus para a nossa vida. De tudo o vosso Pai Celeste sabe. De tudo Deus já sabe na nossa vida. Tudo Ele já providencia para o nosso bem. Né? Tudo que é de necessidade para a nossa vida, sendo nós fiel àquilo que Deus quer, né? Ou seja, colocando em primeiro lugar a vontade dEle e não servindo a outros senhores, mas servindo somente a Ele. Então, tudo que é necessário para a nossa vida, Ele providencia. Ele providencia para nós. É preciso também ficar algo bem claro que Jesus ele não fala para desprezarmos necessariamente a nossa vida enquanto físico. Né? Jesus não nos fala para sermos descuidados com nós mesmos, né? Com aquilo que vestimos ou com aquilo que comemos. Não é isso que ele nos diz. Não é isso que ele quer. Devemos sim preocupar conosco. Devemos sim preocupar com aquilo que vestimos, né? Com aquilo que comemos, sim. Mas o que ele quer é que, em primeiro lugar, a nossa preocupação, em primeiro lugar, o nosso olhar, a nossa concentração, o nosso objetivo seja ele. O que ele pede de nós é que tudo isso, né, toda a nossa vida em questão material seja canalizado nele. O nosso viver não deve ser totalmente para as coisas materiais. A nossa busca constante e intensa
Não deve ser pelas coisas materiais, mas sim por Ele. Devemos ter uma certa preocupação, um zelo com as coisas que Ele mesmo providencia para a nossa vida. Mas principalmente e primeiramente, devemos ter uma preocupação e um foco com a nossa vida espiritual, com a nossa alma. Devemos sim cuidar da nossa alma, porque tudo Ele providencia. Todo o material necessário para a nossa vida, Ele já providencia. E grandes promessas Ele faz para nós, né? Aquele que vive fielmente, que segue fielmente. Vai dizer o Salmo de hoje: guardarei eternamente para Ele a minha graça e com Ele firmarei minha aliança indissolúvel. Ou seja, Ele já nos dá a certeza de tudo. Para nós, Ele já guarda a sua graça. Tudo Ele já tem planejado. O que cabe a nós é confiarmos na sua graça, confiar na sua providência e a nossa preocupação concentrar tudo no coração de Deus. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora, que nos acompanha pela TV Candidez, pelo nosso canal do YouTube, Missão Maria de Nazaré. E você que já nos acompanha desde o início, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje, deste sábado, 18 de junho. Estamos na 11ª semana do Tempo Comum. E estamos meditando hoje o capítulo 6 do Sermão da Montanha. Este sermão que é marcado por grandes e fortes ensinamentos de Jesus para a nossa vida. E hoje Jesus nos alerta dos perigos, né, e de que não devemos servir a dois senhores. Ou melhor, não podemos servir a dois senhores. Não dá para se servir a riqueza material e não dá para servir a Deus. Não se pode servir a dois senhores. E vemos isso claramente na primeira leitura de hoje, no segundo livro de Crônicas, né? Um povo que serve a outros senhores, que se dedica a outros senhores, que coloca toda a sua confiança em outros deuses e se esquece do Deus verdadeiro, do Deus que faz, né, do Deus que realiza nas nossas vidas. E assim, diante dos confrontos, né, na vida, aquele povo ele foi vencido, né, por um
por um outro exército que tomou tudo deles. E na nossa vida, quando canalizamos a nossa vida, dedicamos a nossa vida a outras coisas, nos esquecemos de Deus, né, tende-se a também acontecer isso. Não são coisas enraizadas, né, não são coisas concretas. Devemos colocar Deus como, podemos dizer, como o absoluto na nossa vida. O primeiro e o único na nossa vida deve ser esse Deus, né? Esse Deus grandioso, esse Deus que tudo faz, esse Deus que tudo providencia nas nossas vidas. As nossas preocupações devem ser todas direcionadas ao coração de Deus. E onde estão direcionadas as nossas preocupações? Vai dizer no Evangelho de hoje: buscai primeiro o reino de Deus. Ou seja, a nossa vida deve ser dedicada primeiramente a buscar o reino de Deus. Como eu falei no bloco anterior, Deus não quer que sejamos descuidados. Deus não quer que tratemos o nosso corpo, a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus não quer que desprezemos aquilo que Ele providencia para a nossa vida. Mas Ele quer que busquemos primeiro o seu reino, que busquemos primeiro as coisas do alto. Deus quer que busquemos primeiro a Ele, que recorremos a Ele em primeiro lugar e não em último lugar, como a última opção, mas sim ter o nosso coração, a nossa vida, o nosso espírito voltado a Ele. E por isso Ele nos pede para que busquemos primeiro as coisas do alto. E tudo vos será dado em acréscimo. Assim Ele nos diz que as aves do céu, que não plantam, que não ceifam, que não colhem, que não trabalham, mas têm todo o necessário para a sua vida. E coisas boas para a sua vida. Quanto mais vós, que sois muito mais valiosos que as aves do céu. Ou seja, aquelas criaturas que não trabalham, aquelas criaturas que não plantam, que não colhem, têm o necessário do bom e do melhor. Quanto mais nós, criações perfeitas de Deus, quanto mais a nós, filhos de Deus. Então, Deus também dará o necessário e do bom e do melhor para a nossa vida. Aquilo que é necessário, Ele providenciará. E tudo Ele já pensou, tudo Ele já sonhou para a nossa vida. Aquilo que de fato é necessário para a nossa vida. Não devemos buscar preocupações fora daquilo que Deus quer. Não devemos voltar a nossa vida fora daquilo que Deus quer, que Deus sonha para nós. Mas devemos dedicar e direcionar as nossas preocupações ao coração de Deus. E também não ficar tentando entender o que será o amanhã. Ficar tentando entender qual a vontade de Deus, o plano de Deus para o amanhã. O mesmo Jesus vai nos dizer neste capítulo: a cada dia basta o seu cuidado. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. Jesus nos convida a viver o hoje com total e tamanha dedicação. Buscar a santidade hoje, buscar a conversão hoje, buscar nos assemelhar-nos a Jesus Cristo hoje. Obviamente que torno a dizer que não vamos viver de qualquer maneira sem ter um certo planejamento para o amanhã, sem ter um certo cuidado com o amanhã. Viver de qualquer maneira. Não é isso que Deus pede para nós. Não é isso que Jesus pede para nós. Devemos sim ter esse certo planejamento, ter um certo cuidado com o amanhã, pensar, ter uma certa preocupação, né, e ter um certo pensamento com o amanhã.
Mas não podemos também querer viver o amanhã sem viver o hoje. Viver as preocupações de hoje. Viver com intensidade, com entrega, com total doação o dia de hoje. E não esquecer do hoje e tentar viver o amanhã. Deus tudo providencia para a nossa vida. Deus tudo faz nas nossas vidas. Deus tem os melhores planos, tem os melhores projetos para a nossa vida. Deus cuida totalmente de nós, com tamanho amor, com tamanho cuidado. Deus providencia para as nossas vidas. E assim, não viremos as costas para Deus, como é exemplo da primeira leitura, que está no segundo livro de Crônicas. Um povo que adorava outros deuses, que tinha outros deuses como centro da sua vida. Não viremos as costas para Deus. Não deixemos Ele de lado, não busquemos outras coisas, mas busquemos primeiramente o reino de Deus, desse único Deus, esse Deus que faz, esse Deus que tanto realiza nas nossas vidas. Não coloquemos outras coisas no lugar de Deus, mas somente a Ele. Que a nossa vida seja totalmente dedicada a Ele, dedicada a buscar esta santidade no hoje, buscar este assemelhar-se a Jesus no hoje, canalizando as nossas preocupações nas mãos dele, confiando tudo na mão dele. A nossa missão, a nossa vida, a nossa família, tudo à nossa volta, o nosso trabalho, tudo nas mãos de Deus. Vivendo hoje, vivendo as preocupações de hoje, vivendo intensamente o hoje, confiando tudo nele, confiando que é Ele quem conduz, que é Ele quem faz. Na nossa vida, muitas das vezes caímos na prepotência de querer sermos aqueles que conduz a nossa vida. Queremos ser aqueles que faz. Queremos ser aqueles que realiza, mas não somos. E aí nos deparamos com a frustração de não conseguir. A frustração de não alcançar esse objetivo. Porque muitas vezes queremos e tentamos fazer o papel de Deus, aquilo que é função de Deus. Somos meros instrumentos na mão de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem realiza. Nós só devemos ser usados por Ele. Ele que conduz, Ele quem faz. Confiemos totalmente a Deus. Coloquemos o nosso coração nas mãos do Senhor. E Ele vai providenciar tudo. Aquilo que vestimos, aquilo que comemos, a nossa casa, onde devemos morar. Tudo é Ele quem providencia. Tudo é Ele quem faz. E Jesus nos diz que são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Todas essas coisas materiais, ou seja, o belo exterior. São os pagãos quem se preocupa, são os pagãos quem isso faz. O que devemos fazer é preocupar-nos primeiramente com o belo interior, com o essencial, que é estar em comunhão com Deus, que é estar juntos a Deus, ter a nossa vida totalmente a Ele. Eu peço hoje, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus possa infundir no seu coração esta certeza. Que o seu coração esteja totalmente nas mãos de Deus. Que a sua confiança esteja totalmente em Deus. Que Ele tudo faz, Ele tudo providencia. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a santidade. E deixe que Ele faça. Deixe que Ele providencie. Que você tenha um cuidado, sim, um zelo, sim, com aquilo que Ele providencia na sua vida. Mas que o seu objetivo, que a sua doação não seja pelas coisas materiais.
mas seja pelo anúncio para a glorificação de Deus, seja pela busca pela santidade, pelo seu reino. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe sua família e até o próximo programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença.